Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada Outro Romance Fantástico Típico. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa quando essa garota foi sugada para dentro do romance por algum erro de Deus. Como pedido de desculpas, Deus prometeu conceder-lhe qualquer desejo que ela quisesse, mas ela demorou muito para pensar em um bom desejo e, eventualmente, esqueceu-se dele. Mas ela não se importava realmente, porque usava seu conhecimento do mundo e o enredo original do livro para subir até o topo com um super atraente protagonista masculino ao seu lado. Eles viveram felizes para sempre, mas a vida não termina aí, há ainda trabalho a fazer, nobres complicados para lidar em um marido que é excessivamente possessivo. Cansada desse tipo de marido, Lera decidiu divorciar-se dele, o que levou a mais infortúnios mais tarde, mas também houve bons momentos, como quando ela recebia uma carta do Duque Turman. Cada vez que lia sua carta, seu coração se sentia todo quente e aconchegante, porque o Duque havia derramado seu coração nela. Turman, o Duque do território norte de Turman, é totalmente odiado pelos seus companheiros nobres, que o chamam ironicamente de a Besta do Norte. Ele é o amigo mais próximo de Lith, mesmo que nunca tenham se encontrado pessoalmente. Mas Ellie sente que ele é o único que realmente a entende. Sua amizade começou quando ela lhe enviou uma carta depois de se tornar imperatriz. Era apenas um gesto educado agradecendo por não competir pelo trono e abrir caminho para ela assumir em seu lugar, mas a resposta que ela recebeu dele foi tão sincera e encorajadora que começaram a se aproximar com cada carta que trocavam. Compartilhavam atualizações pessoais, davam conselhos um ao outro sobre governar ou simplesmente conversavam. Lera não era tão corajosa quanto aparentava ser e tinha muito medo de errar como imperatriz, mas com o apoio do Duque Turman, ela podia suportar o peso de sua coroa. Continuaram escrevendo um para o outro e, antes que percebesse, 5 anos haviam se passado. Lera achou que já era hora de se encontrarem, mas o Duque Turman teimosamente recusou o convite. Ele era remotamente relacionado ao imperador anterior que Lera havia derrubado e, mesmo que não se dessem bem, as pessoas definitivamente começariam a fofocar se os vissem juntos. Assumindo que havia algo mais do que amizade acontecendo. Lera não ligava para o que os outros diziam, mas o Duque Turman era tão teimoso. Isso deixou Lera curiosa sobre como ele realmente era, sendo este um romance de fantasia, e julgando pelo seu caligrafia sofisticada, Lera estava convencida de que ele devia ser um galã e suas cartas revelaram que ele também tinha uma ótima personalidade. Lera não pôde deixar de se perguntar se poderia encontrá-lo apenas uma vez, ela até brincou com a ideia de usar sua autoridade como imperatriz para ordenar que ele a encontrasse. Mas, ao começar a escrever essa carta fantasiosa que se tornou real, ela hesitou, amassou-a e recomeçou de maneira mais adequada. Ela expressou que, se um dia chegasse em que a bobagem política não importasse, ficaria emocionada em encontrá-lo como bons amigos. Ela selou a carta e entregou-a à sua assistente para entrega ao Duque Turman. Ela percebeu que se forçasse o Duque a encontrá-la, isso marcaria o fim de sua amizade. Enquanto a carta desaparecia pela janela, uma tristeza profunda a envolveu. Ela se sentiu como uma imperatriz maldita que nem sequer poderia relaxar com seu melhor amigo. Ela realmente considerou abandonar o trono, mas então percebeu que se desistisse, todo o império enlouqueceria, e adivinhe, o caos já estava reinando. Do nada, um cara de capuz apareceu por trás de Lera e, isso a pegou desprevenida. Era seu ex-marido. Ele sacou sua espada e disse, se não posso ter você, ninguém pode. Ele brandiu a arma. E assim acabou a vida de Lera. Ela pensou, droga, se soubesse que seria assim, teria movido montanhas para encontrar o Duque Turman. Então, ela implorou com o grande lá de cima por outra chance de uma vida feliz. E lá está ela, Lera, transportada de volta ao ponto inicial, não perdendo tempo em oferecer ao Duque Turman uma proposta de casamento, na esperança de que isso lhe traga a felicidade que tanto deseja. Mas é claro que nada na vida pode ser tão simples assim. Nesta região congelada do norte, Lâmito avança pela paisagem nevada em direção a um lugar específico. Ao alcançar seu destino, a porta rende e alguém se adianta, perguntando se ela é a pessoa que fez a proposta de casamento. Lâmito fica surpresa quando vê o homem cara a cara. É ninguém menos que o Duque Ferris Turman, parado bem na sua frente, e ele a pega desprevenida. Ele explica que queria ter uma conversa pessoal antes de tomar uma decisão, então a convidou aqui. Acontece que a imagem romântica de Lâmito sobre o Duque Turman desmorona rapidamente ao conhecê-lo na vida real. Com seu olhar penetrante,
O Duque Turma a encara, sugerindo que ela vá embora agora se não quiser se arrepender. Parece que o casamento de contrato deles está começando de forma tumultuada, para dizer o mínimo. Lâmito observa o homem diante dela, seus olhos intensos, barba selvagem e rosto marcado com cicatrizes. Por um momento, ela se pergunta se por acaso tropeçou em um romance de horror. Ela fica ali, sem palavras, sua mente girando com esses pensamentos, mas então se dá conta de que está julgando unicamente com base em sua aparência. Ela reúne coragem, reunindo forças, e diz ao Duque para conduzi-la para dentro, pois tem assuntos importantes para discutir. O Duque Turmo mantém seu olhar penetrante, advertindo ele para não dizer que não foi avisada, enquanto a guia. Ele continua sugerindo que ela ainda pode desistir, assegurando que ninguém a culparia e que ela pode mudar de ideia a qualquer momento. Essas palavras naturalmente fazem Lâmito tremer, mas ela sabe que deve enfrentar essa situação de frente, independentemente. Dentro do castelo, Lera fica nervosa, seus olhos percorrendo o ambiente nervosamente. De repente, o Duque Turma interrompe seus pensamentos, pedindo desculpas pela ausência de uma recepção calorosa, explicando que fazia muito tempo desde que alguém a visitava. A ansiedade de Lera ainda presente, ela questiona se seu tremor é devido ao medo ou ao ar frio que o palácio exala. O palácio emana uma atmosfera sinistra, com os servos fazendo-a tremer e até mesmo os cavaleiros parecendo suspeitos. Lera começa a se perguntar se cometeu um grande erro ao depositar sua confiança nessas cartas, como se tivesse tropeçado em um gênero completamente diferente. Ela luta com sua decisão, sem saber o que fazer em seguida, mas, conforme se aproximam da sala, Lera percebe que é tarde demais para escapar. Sem perder mais tempo, o Duque Turma vai direto ao ponto, perguntando a Lera por que ela o propôs em casamento. Na realidade, ela não alcançou o verdadeiro propósito de sua visita, mas não pode simplesmente ser honesta sobre isso, então ela inventa uma razão, dizendo que quer abraçar o estilo de vida de uma mulher do norte. Enquanto sua principal motivação para propor era conhecer o Duque Turman, ela também tinha outra motivação, queria estar o mais longe possível do Palácio Imperial. No enredo original, os assuntos do palácio eram a força motriz por trás do desenvolvimento dos personagens, corrupção, conflitos internos e todas as lutas que cada nobre tinha que enfrentar. Ao tomar seu chá, Lâmito conclui que não vai voltar para viver aquela vida novamente, especialmente com aquele louco como o atual príncipe herdeiro. Só de pensar nele, ela sente náuseas. Em sua vida anterior, Lera, uma humilde filha de um barão como ela, tornou-se imperatriz porque o protagonista masculino original, o príncipe herdeiro, abdicou do trono para ela. Ela era grata naquela época, mas agora nem queria vê-lo de longe, e qual lugar melhor para evitá-lo do que aqui no norte? O Palácio Imperial não poderia se importar menos com esta região, poderia muito bem ser outro país. Em lugar nenhum é tão distante. Mas, é claro, Latera não pode exatamente revelar tudo isso a Duque Turman. Ela imagina que provavelmente seria queimada na fogueira por bruxaria se o fizesse. Então, em vez disso, ela explica suas intenções mais profundamente, expressando seu desejo de se distanciar o máximo possível do Palácio Imperial. Quanto menos souberem sobre sua existência, melhor. Ela insiste que o casamento é a melhor garantia de proteção. Ao ouvir suas explicações, o Duque Turman responde alertando-a de que este casamento lhe trará mais danos do que benefícios. Ele explica que o norte é um lugar frio e implacável, infestado de monstros. Hesitante, ele menciona que ele provavelmente ouviu os rumores sobre ele, a besta do norte, o homem selvagem com sangue imperial, mas sem dignidade ou classe, um louco habilidoso apenas em matar monstros. Ele também prevê que não vai demorar muito para as pessoas começarem a espalhar rumores sobre Latera também, apesar de o casamento ser apenas no papel, ela não sairá ilesa. Apesar das palavras inquietantes, Lâmito mantém a compostura, percebendo que o Duque sempre foi assim em suas cartas, caloroso e gentil, mas nunca hesitou em se diminuir. Em sua vida anterior, ela até ofereceu para encontrar-lhe uma esposa devido à falta de um herdeiro, e ele respondeu da mesma forma. Agora ela entende por que o Duque a advertiu para sair antes que se arrependesse, ele tem medo de manchar sua reputação. Lara está convencida de que ele ainda é a mesma pessoa, no fundo, mesmo que não corresponda à sua aparência imaginada. Está claro que ele é o termo mais justo que ela conhece. Quando Latera se viu lutando no mundo implacável da política e navegando pelos círculos traiçoeiros da nobreza, o Duque Turman tornou-se seu único amigo precioso, sempre fornecendo consolo e apoio. Ela decide firmemente que não há volta atrás.
Latera deixa claro que nenhuma das preocupações que o Duque mencionou são um problema para ela, e Duque Turman parece genuinamente surpreso com sua resposta. Lara então acrescenta que, na verdade, esses são vantagens adicionais para ela. Ela explica que, devido à ameaça dos monstros nesta região, o Palácio Imperial precisa de Duque Turman mais do que ele precisa deles, e os absurdos rumores desencorajam qualquer encrenqueiro covarde de se aventurar aqui e causar caos. Lara afirma com confiança que pensou muito bem antes de fazer a proposta. Ela também encoraja o Duque Turman a não menosprezar tanto a si mesmo, dizendo que o valoriza muito, independentemente de sua falta de poder ou reputação. Ela embarcou na desafiadora jornada para o norte especificamente para encontrá-lo. Ela declara que não teria prosseguido se não considerasse que vale a pena. Lara então sugere um compromisso, dizendo ao Duque Turman que, se ele realmente acredita que ser seu marido a prejudicará, eles podem simplesmente ser amigos. Ela não quer viver uma vida cheia de arrependimentos. Com um sorriso caloroso, ela o tranquiliza, dizendo que é normal amigos se machucarem sem intenção às vezes. Ouvir essas palavras inesperadas de Lara deixa o Duque Turman surpreso, ainda incrédulo. Ele busca confirmação, querendo ter certeza de que Lara realmente significa o que está dizendo, mesmo depois de conhecê-lo pessoalmente. Lara, hesitante, admite que estava um pouco assustada no início, mas agora está evidente para ela que Duque Turman não representa nenhuma ameaça para ela e não tem mais intenções. Ela enfatiza que aparências não têm importância em um casamento contratual. Então, ela aguarda ansiosamente a resposta de Duque Turman, preocupada que tenha sido muito direta, e pergunta se parece hesitante, levantando abruptamente e expressando que não quer que ela vá embora, pelo menos não até que ela explique algo para ele. Ele revela um monte de cartas para ela. Lara fica chocada quando Ferriz explica que não queria confrontá-la com essas cartas assim que ela chegou, mas esse é o verdadeiro motivo pelo qual a convidou para lá. Ele pergunta a Lara se ela sabe o que são essas cartas, deixando-a em choque ao perceber que são todas as cartas que ela havia enviado para ele. Ela fica completamente abalada, se perguntando por que suas cartas estão presentes naquele lugar agora. Vamos dar uma olhada nas coisas do ponto de vista de Ferriz daqui para frente. De agora em diante, vou me referir ao Duque Turman como Ferriz, tudo bem? Foi no dia anterior à chegada da proposta de Lara que Ferriz recebeu um convite do Palácio Imperial. Ele instruiu seu servo a se livrar dele, mas o servo explicou que insistia na presença de Ferriz, já que era uma ordem imperial. No entanto, sendo tão rígido como sempre, Ferriz deixou claro que não se importava e não iria, fosse uma ordem ou não. Ele firmemente acreditava que não passava de uma zombaria. Ele sinalizou para que seu servo lidasse com isso sozinho. No seu quarto, Ferriz se sentia frustrado, perguntando-se por que eles não podiam simplesmente deixá-lo em paz. Ele não tinha interesse nas lutas de poder do Palácio Imperial e não entendia por que o incomodavam tão frequentemente. Em sua mente, Ferriz não conseguia pensar em nada que quisesse menos do que entrar naquela selva dourada desumana deles. Ele estava certo de que poderia ver uma pessoa com quem pudesse ter uma conversa genuína, mas ele sabia melhor do que esperar isso. Ele se perguntava quem jamais quereria conversar com a besta do norte, rejeitada por todos os nobres do Império. Enquanto seus pensamentos vagavam, ele notou algo brilhante vindo de dentro de uma gaveta próxima. Surpreso, ele verificou e descobriu numerosas cartas brilhando como um sol brilhante. Ele não pôde deixar de se perguntar sobre o que poderiam ser essas cartas. Vamos voltar ao presente. Ao ouvir a explicação sobre o aparecimento misterioso das cartas, Lara usa uma expressão confusa e busca confirmação, certificando-se de que entendeu corretamente que as cartas surgiram do nada. Ferriz reconhece que deve ser difícil acreditar. Lara, sentindo-se frustrada com os desígnios dos deuses, os culpa por não trazer Ferriz de volta ao passado também. Ela se preocupa que Ferriz possa pensar que ela é algum tipo de bruxa. De repente, Ferriz toca gentilmente o ombro de Lara, perguntando se ela está bem. Ele rapidamente retira a mão, pedindo desculpas pelo toque, explicando que ela parecia bastante chocada. Lara fica surpresa com o gesto gentil, mas rapidamente recupera a compostura, assegurando-lhe que está bem e que foi pega de surpresa. Ferriz a tranquiliza, dizendo que não a está acusando de nada e que só queria confirmar se ela é a pessoa mencionada nessas cartas do futuro. Lara, hesitante, sugere que Ferriz se sente primeiro, pois tem uma longa história para contar. Depois de passar algum tempo explicando, Ferriz finalmente entende o conceito da reencarnação de Lara.
Ela ainda hesita, achando que parece loucura e incerta se Ferris realmente entenderá. No entanto, com empolgação, ela sugere dar a Ferris uma pista sobre eventos futuros. Se esses eventos se concretizarem, serviriam como prova de suas afirmações. Antes que ela possa elaborar mais, Ferris interrompe e assegura que não há necessidade de tais demonstrações. Ele revela que já havia consultado um sacerdote que examinou as cartas. O sacerdote ficou atordoado com sua aura, afirmando que nunca tinha encontrado um poder sagrado tão potente antes. Mesmo sem examinar seu conteúdo, o sacerdote reconheceu sua importância e aconselhou Ferris a estimá-las como preciosas relíquias sagradas. Ferris tropeçou em cartas do futuro escritas por Lera, que o considerava um grande amigo. Eles trocavam conversas informais, ofereciam conselhos sinceros e, às vezes, até revelavam verdades duras. Na maior parte do tempo, compartilhavam suas emoções sem se preocupar com política. Era uma amizade pura e simples. Ferris não pôde deixar de questionar por que o destino permitia que ele recebesse essas cartas, revelando um amigo futuro. Ele ponderou se era um sinal de uma força superior instando-o a agir. Sua mente ficou confusa, sem saber o que fazer depois desse encontro. Essa ideia o deixou frustrado, então decidiu refletir sobre isso mais tarde. No entanto, seu servo interrompeu com notícias de uma carta da casa Merto. Ferris perguntou ansiosamente se era de Laumerto, e o servo confirmou sem hesitar. Ferris arrancou a carta da mão do servo e, ao desdobrá-la, não conseguia entender por que a havia recebido antes do previsto, que deveria chegar um ano depois. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo, uma proposta de casamento. Ferris, meio nervoso, conta a Lera que, quando recebeu a proposta de casamento dela, ficou completamente surpreso, até mais chocado do que quando descobriu aquelas cartas futuras surpreendentes. Ele revela que nunca lhe ofereceram um casamento político antes. Enquanto pede desculpas, Lera acha que Ferris é muito mais inocente do que aparenta. Ferris entende e conclui que, já que Lera já viu o futuro, ela pode fazer um julgamento racional do que é melhor. Inicialmente, Ferris planejava devolver as cartas, encarar qualquer olhar julgador que ela lançasse e então esquecer toda a questão, mas agora parece ter mudado de ideia. Aproximando-se de Lera, ele diz que, se ela realmente acredita que não vai se arrepender, ficaria encantada em aceitar. Na última carta de Lera para Ferris, ela desejava que eles conhecessem seus amigos, considerando que Lera voltou imediatamente ao passado depois disso, significa que o outro Ferris recebeu a carta final junto com a notícia de sua morte. Foi então que Ferris percebeu que não a afastaria, para que nenhum dos dois tivesse arrependimentos. Lera, com um grande sorriso no rosto, diz a Ferris para esperar ansiosamente por se tornar sua esposa. Enquanto segura sua mão, ela pergunta se pode chamá-lo de Fer, pois parece estranho ser tão formal com amigos. Ferris, um pouco tímido e evitando o contato visual, concorda com o pedido dela. Em seguida, menciona que deveria mostrar um pouco mais de respeito a ela, considerando que ela viveu 3 vidas e é consideravelmente mais velha do que ele, então começa a chamá-la de mãe. Lera fica chocada ao ouvir isso, pensando que é como se ele estivesse se referindo à sua professora da escola. Ela insiste que Ferris pode chamá-la de Lera. Embora Ferris ache um pouco impolite, ele concorda desconfortavelmente e concorda em chamá-la pelo nome. Então, eles prosseguem e assinam o documento de casamento. Ferris se pergunta se é ok pular toda a coisa da cerimônia de casamento, mas Lera tranquiliza, dizendo que está tudo bem afinal o casamento deles é apenas no papel, e seria mais estranho mais tarde se ele encontrasse uma esposa real e precisassem se divorciar. Ferris fica atordoado com sua declaração, ele acredita firmemente que isso não acontecerá e pergunta a Lera se ele teve uma esposa em sua vida passada. Lera responde dizendo que não, pelo menos não até depois que ela morreu, mas ei, ninguém sabe o que o futuro reserva. Com um sorriso confiante ela diz a Ferris para ter certeza de avisá-la primeiro se ele encontrar alguém e ela terá os papéis do divórcio prontos em 1 hora. Ferris mantém sua expressão indiferente e afirma que isso não vai acontecer enquanto passeia casualmente pelo castelo. Ferris diz a Lera que vai começar apresentando-a aos principais criados com os quais ela lidará, deixando claro que, se ela precisar de alguma coisa, deve apenas pedir a ele sem hesitação. Ao se depararem com os criados, Ferris apresenta Yurvin, o mordomo, e Nick, a criada. Mas fica claro pelas expressões deles que os criados não estão exatamente irradiando calor. Ferris apresenta orgulhosamente Lera como a nova duquesa e deposita total confiança nos criados para cuidarem de todas as necessidades dela.
Lembra-se dos olhares sinistros dos criados quando pisou no castelo pela primeira vez e agora eles começam a cochichar entre si, ficando audaciosos e vocais sobre sua oposição ao casamento de Ferris e Lera. Ambos Ferris e Lera são pegos de surpresa e completamente chocados ao ouvir isso. Jurg eleva o tom, dizendo que não podem permitir que o casamento aconteça e sugere que Ferris mande Lera de volta para o sul o mais rápido possível. A mandíbula de Lera quase toca o chão pensando que esses criados já estão planejando se livrar dela desde o início. Ferris, mal mantendo a calma, afirma firmemente que não tolerará tal desrespeito flagrante, mas Jurg, destemido como sempre, mantém sua posição, insistindo que suas mentes estão decididas e que Lera merece muito mais. Lera e Ferris ficam absolutamente perplexos, incapazes de encontrar palavras para responder a essas revelações surpreendentes. Jurg então diz a Ferris como está decepcionado com ele, admitindo que encorajou Ferris a encontrar uma esposa, mas nunca esperava que ele se aproveitasse de uma mulher vulnerável assim. Enquanto isso, Nick se aproxima de Lera, segura suas mãos e diz a ela que se ela quiser dar o fora, tudo o que ela tem que fazer é pedir. Eles estão dispostos a arriscar suas vidas para ajudá-la a escapar dessa bagunça. Agora que Lera entende a situação, ela pergunta se significa que eles estavam olhando antes porque estavam preocupados com seu bem-estar, percebendo quão aterrorizada ela parece. Ferris interrompe afirmando que os criados estão preocupados à toa. Sentindo-se frustrado, Ferris cobre o rosto com a mão enquanto pede desculpas a Lera. Mas Lera sente que deveria ser ela quem deveria pedir desculpas por causar esse estranho mal-entendido e deixa cair o apelido de F. Tanto Jurgen quanto Nick ficam chocados quando ouvem Lera usando esse apelido. Lera expressa sua gratidão por sua preocupação e anuncia que não vai voltar para o sul com um sorriso radiante. Ela conta que foi ideia dela se casar. Essa revelação faz com que Ferris fique vermelho de repente. Lera está totalmente confusa com sua reação e ele gagueja dizendo que dizer isso daquele jeito só vai alimentar os equívocos dos criados, mas Lera fica tranquila e confirma que é verdade, ela é quem propôs a ele. Aparentemente, toda a cena que testemunharam os convenceu de que Lera está loucamente apaixonada por Ferris, especialmente porque ela fez a pergunta apesar de ele nunca ter recebido nenhuma proposta antes. Eles pediram desculpas por sua desaprovação inicial e até Ferris tenta acertar as coisas, mas Jurgen e Nick encontram conforto no que veem como verdadeiro e sinceramente desejam ao casal uma vida inteira de felicidade juntos. Quando a noite chega e eles se encontram em seu esconderijo aconchegante, Ferris desabafa suas preocupações com Lera sobre os criados terem ideias ainda mais estranhas sobre eles, mas Lera, tranquila como um pepino, diz a ele que está tudo bem e acha meio doce que eles o vejam como alguém que vale a pena amar. Ferris fica impressionado com as palavras de Lera, trazendo de volta sua intenção original de simplesmente querer ser amigos sem se enrolar em romance. Se sentindo chateada, Lera concorda, mas acrescenta que os corações das pessoas podem mudar e quem sabe talvez o vínculo deles possa ir além da amizade com o tempo. Num tom suave, Ferris chama gentilmente seu nome, lembrando-a de seu passado problemático. O rosto de Lera se enche de tristeza. Ferris se preocupa que, se a história de amor equivocada continuar, possa voltar para assombrá-la. Lera concorda que Ferris está certo porque o pensamento de amar alguém novamente a assusta muito, até pensar nisso faz seu coração se retorcer, sabendo como sentimentos calorosos podem se transformar rapidamente em algo escuro e distorcido do nada. Lita se aproxima de Ferris e desabafa que não quer que seu medo faça as pessoas o tratem como se ele fosse indigno de amor ou mal interpretem o casamento deles. Ela quer quebrar esses estereótipos idiotas que as pessoas têm sobre ele porque ele é seu precioso amigo. Tocado por suas palavras, Ferris se ajoelha, segura suas mãos e trava olhares com ela, declarando que mesmo que o casamento deles seja apenas um contrato e eles sejam mais parecidos como amigos do que como amantes, enquanto estiverem presos à etiqueta de marido e mulher, ele ficará ao lado dela e não a abandonará depois que Lera expulsou o antigo imperador. Embora ainda estivesse do lado de Ferris, ele foi até ele e disse para ele se rebelar contra Lera porque ela não era governante legítima. Ferris poderia facilmente ter assumido o trono de Lera se quisesse, mas em vez de aceitar a oferta, ele não apenas recusou, mas também atacou cada um deles. Lera tentou recompensá-lo por isso e ele respondeu com uma carta dizendo que estava apenas cumprindo seu dever e não queria ou precisava de qualquer recompensa. Se tivesse um desejo, seria ser leal a Lit para sempre. Agora, em uma vida diferente, Ferris está mais uma vez prometendo sua lealdade a Lit. Ele é verdadeiramente leal sem esperar nada em troca. Fuz então explica que está apenas se mantendo fiel a essa promessa e não tem intenção de forçar Lera a fazer o mesmo.
Ele acrescenta que, se Lera quiser deixá-lo por outra pessoa, ele ficaria bem com isso, mas antes que ele possa terminar suas palavras, Lera de repente pula em seus braços e o abraça. Lera percebe que a razão pela qual estava tão desesperada para vê-lo é porque ela sabia que ele era esse tipo de pessoa. Lera diz a ele que mesmo que tudo o que ela possa oferecer agora seja amizade, ela fará o que puder para retribuir sua lealdade. Ela acredita que enquanto estiver ao lado dele, encontrará sua felicidade. Ela expressa que quer que Ferriz encontre felicidade também. Depois de alguma hesitação, Ferriz abraça Lera apertado e promete fazer o seu melhor para ser merecedor de sua lealdade, mas Lera esqueceu uma coisa crucial: a parte norte do Império está congelando. Especialmente à noite, Lera está tremendo e sentindo como se seus ossos tivessem se transformado em gelo. Ela se pergunta como Ferriz pode sobreviver sem sequer um cobertor, enquanto treme como louca. Lera começa a pensar que talvez seja assim que sua terceira vida chegue ao fim. De repente, Ferriz se aproxima de Lera e pergunta se ela está congelando porque ele pode ouvir os dentes dela batendo. Ele então a envolve em um grosso cobertor de pele. Lera, se sentindo um pouco envergonhada, admite que ainda não se acostumou com o clima do norte. Ferriz promete mandar os criados aumentarem o calor amanhã, mas por enquanto Lera está coberta da cabeça aos pés no cobertor de pele, agradecendo Ferriz por sua consideração. Lera, nervosamente, menciona que ainda está congelando, mesmo parecendo um burrito humano. Ferriz pede desculpas e diz que não tem certeza do que mais fazer, já que nunca conheceu alguém tão péssimo lidando com o frio. Lera percebe que não tem outra escolha, então relutantemente solta o cobertor e hesita em perguntar a Ferriz se ele pode compartilhar seu calor corporal, se sentindo um pouco desconfortável enquanto abraça Lera. Ferriz pergunta se esse negócio de compartilhar calor corporal realmente vai funcionar. Lera o tranquiliza, dizendo que se sente muito mais quente agora e para abraçar um urso gigante. Eventualmente, Lera adormece. Ferriz nunca sequer ousou sonhar com um momento como esse em toda a sua vida. Ele havia aceitado que estaria sozinho para sempre, lembrando o momento trágico em que seus pais faleceram e as últimas palavras de seu pai dizendo-lhe para nunca confiar em ninguém. Mas agora ele sente um desejo avassalador de confiar em Lera e retribuir a confiança que ela depositou nele. De repente, Lera começa a falar enquanto dorme, expressando seu medo de morrer e rangendo os dentes com força. Ferriz se pergunta se ela está sonhando com seu encontro com Everett, o príncipe herdeiro e parente distante de Ferriz, a quem Lera se refere como protagonista original masculino. Apesar de Lera ter mudado o futuro ao chegar lá, Ferriz percebe que não podem baixar a guarda. Lera continua rangendo os dentes enquanto dorme e Ferriz percebe que precisa fazer algo para evitar que ela danifique os dentes. Gentilmente abrindo a boca de Lera, Ferriz coloca o dedo entre os dentes dela, pensando que mesmo que tenha que fazer isso todas as noites, vale a pena para garantir que ela possa dormir em paz. Acordando com um sentimento de culpa, Lera se desculpa com Ferriz, expressando sua preocupação de que ele não tenha conseguido dormir a noite toda, mas verdadeiro ao seu jeito, Ferriz desconsidera, dizendo que ela não precisa se preocupar com ele. Ele passou um mês inteiro dormindo em meio aos rosnados e choros de monstros, então isso não foi nada. Sério, que tipo de cara Lera casou? Ela em seguida sugere que Ferriz deveria usar uma toalha de mão ou algo assim na próxima vez, preocupada que ele possa ter se machucado, mas Ferriz compara a mordida de um monstro e, mesmo que Lera se sinta mal por tê-lo machucado, ele usa suas próprias palavras contra ela, dizendo que amigos podem se machucar. Lera não consegue formular uma resposta para isso. Entanto, ela ainda tenta convencê-lo de que isso não significa que ela possa se aproveitar dele sempre que quiser, questionando o que aconteceria se ela pedisse para ele dar todo o seu dinheiro inesperadamente. Ferriz diz que talvez não seja uma ideia tão ruim, já que ela tem mais experiência em lidar com finanças do que ele. Lera fica sem palavras, definitivamente perdeu para Ferriz nesse argumento. Enquanto Ferriz aproxima seu rosto, ele até sugere que, se ela quiser, ficaria feliz em dar a ela seu título também, mas Lera rapidamente recusa, agarrando suas roupas e o sacudindo, dizendo para Ferriz parar de ser tão passivo. Mas de repente, há uma batida na porta e Jürgen a abre informando que é hora do café da manhã. Tanto Lera quanto Ferriz ficam surpresos com a interrupção, com Ferriz caindo e Lera acabando em cima dele. Jürgen, atordoado com a cena, rapidamente recua e fecha a porta, deixando Lera e Ferriz incapazes de explicar o que acabou de acontecer. Sentindo-se constrangidos, ambos pensam que Jürgen deve ter entendido mal a situação novamente. Enquanto isso, Nick, que previu toda a situação,
Vê a expressão nervosa de Jürgen quando ele retorna e sugere que sirvam o café da manhã um pouco mais tarde hoje. Sim, eles definitivamente entenderam mal mais uma vez. Enquanto saboreiam o café da manhã, Lera pergunta a Ferris se pode usar seu escritório porque tem alguns trabalhos a fazer. Ferris pergunta educadamente que tipo de trabalho ela quer fazer, e Lera responde casualmente que está apenas tentando ganhar um dinheiro extra, com um monte de papéis empilhados. Lera planeja usar seu conhecimento do futuro para ganhar dinheiro trabalhando no escritório de Ferris, o que a faz se sentir confortável, especialmente porque ela sonha com o tempo em que Ferris escreveu sua carta para ela lá. Depois de recuperar a compostura, ela mergulha em suas tarefas, folheando documentos. Finalmente, ela encontra o que estava procurando e pergunta a Jürgen onde Ferris está no momento, pois precisa lhe entregar algo. Jürgen os leva até lá, mencionando que Ferris costuma fazer inspeções de equipamentos na armaria por volta deste horário. Quando chegam, Jürgen bate na porta e pede permissão para entrar. Lera fica sem palavras quando entra na sala e vê Ferris sem camisa, revelando seus músculos definidos e algumas cicatrizes, e ele pergunta se ela precisa de algo dele. Lera ainda está olhando para seu corpo e está toda confusa, fazendo Ferris se desculpar pela visão inesperada, tentando esclarecer as coisas. Lera explica que não estava esperando isso e ficou chocada ao encontrá-lo sem camisa. Ela evita contato visual, mas revela sua intenção de vê-lo e ainda está impressionada com seu corpo ridiculamente musculoso, desviando o olhar de Ferris enquanto entrega o papel. Enquanto Ferris verifica o papel, Lera diz a ele que deveria tê-lo entregado antes. Mas havia tanta coisa acontecendo que ela esqueceu. Notando que Jürgen ainda está por perto, Lita sussurra para Ferris, informando de que o outro ele queria aquele pedaço de terra. Ele havia mencionado isso na carta para Lita, expressando arrependimento por não tê-lo conseguido na época, já que ele raramente falava sobre querer algo. Isso ficou na memória de Lita. Ela explica que após ser reencarnada, ela se certificou de pegar aquela terra enquanto ainda estava disponível. Ferris pergunta se há apenas alguma montanha aleatória, imaginando se há algo valioso escondido lá. Lita casualmente solta a bomba, dizendo que não é grande coisa, apenas um monte de diamantes. Os olhos de Ferris praticamente saltam de sua cabeça de choque e ele rapidamente entrega o papel de volta para Ellie, dizendo para ela pegar de volta. Lita insiste que ele aceita como seu dote, desesperado para recusar. Ferris tenta argumentar que o outro ele queria dar a ela, mas com um olhar firme. Lita pergunta firmemente se ele está rejeitando o presente dela depois de ela ter passado por todo esse trabalho. Eventualmente Ferris cede, mas sua mente está correndo, tentando descobrir como pode retribuir a ela. Enquanto isso, o pobre Jürgen parece ter sido completamente esquecido na troca toda, enquanto Ferris corta a ordem interminável de monstros. Ele não consegue deixar de se sentir frustrado porque não teve a chance de retribuir a Lita pela terra que ela lhe deu. Ele tentou mencionar isso antes, perguntando o que ela queria em troca, mas ela sempre o ignorava. Toda vez que ele pensava em dar algo a ela, ela mesma se mimava com presentes, então o momento nunca estava certo. Ele só queria mostrar sua gratidão, mas ela insistia que ele já havia feito o suficiente por ela em suas vidas passadas. Foi uma derrota total para Ferris em sua vida anterior. Ele a presenteou com presentes, cada carta acompanhada por um pequeno símbolo de seu afeto. Ele até foi tão longe a ponto de limpar um pedaço de terra e construir uma casa de férias particular para ela. Mas ela nunca deixaria ele retribuir sua bondade. E agora os papéis se inverteram. Ferris queria dizer algo a Lita para expressar seus sentimentos, mas antes que ele pudesse dizer as palavras, um cavaleiro irrompe na sala, informando-o urgentemente que há uma horda de monstros e lá está ele. Ferris racha a cabeça tentando descobrir o que ele pode possivelmente dar a Lita. Ela continua dizendo que estar com ele é suficiente, mas ele simplesmente não consegue aceitar isso, o que o deixa desesperado e desanimado. Ele rapidamente se recompõe, levantando-se pensando que quanto mais rápido lidarem com essa confusão, mais cedo ele pode ir para casa. Do nada, há um rugido alto atrás dele. O monstro gigante tenta golpear Ferris, mas ele rapidamente pula para fora do caminho, evitando o ataque. Os outros cavaleiros estão confusos com sua esquiva inesperada, em vez de sua estratégia usual de atacar imediatamente. Então, num estalo de realização, Ferris pergunta aos seus cavaleiros se os monstros ficariam bem de rosa. Os cavaleiros finalmente entendem e exclamam entusiasticamente que seria perfeito. Com uma expressão super empolgada no rosto, Ferris declara que eles precisam fazer isso rápido e impecavelmente. Lera fica absolutamente maravilhada com o casaco de pele que Ferris lhe deu. Ela exclama que nunca viu pele em uma cor tão única antes.
Ferriz, que se arrumou rapidamente, diz a Lera para experimentá-lo, sentindo que ela não pode recusar seu presente depois de todo o esforço que ele deve ter colocado nele. Lera se envolve na pele, perguntando a Ferriz se fica bem nela. Enquanto Lera brilha na pele que ele lhe deu, Ferriz fica completamente hipnotizado por sua beleza. De repente, ele sente uma intensa urgência de abater 100 monstros no local, mas Lera rapidamente o interrompe, dizendo que um é mais que suficiente. E agora Lera começa a perceber o quão fofo é o rosto de Ferriz. Ela gentilmente acaricia sua cabeça, prometendo valorizar o presente, sabendo que deve ter sido difícil para ele proteger a pele enquanto lutava contra os monstros. Seu toque no rosto de Ferriz o faz corar e ele fica ainda mais determinado a continuar dando ainda mais. No quarto de Lera, enquanto escova seu cabelo, Nick revela sobre como Ferriz mudou desde que Lera entrou em cena. O resto da equipe queria parabenizá-la por isso. Lera fica curiosa sobre como Ferriz costumava ser antes, e Nick esclarece. Não é como se eles fossem tratados mal ou algo assim, mas houve alguns incidentes. Você vê, a casa Turman faz parte da família imperial, mas para evitar que causassem problemas, eles foram enviados para o extremo norte para lidar com monstros e coisas do tipo. Cada pequena coisa que faziam era observada de perto. Eventualmente, eles decidiram eliminar todos, exceto o filho mais novo. De alguma forma, esse garoto conseguiu escapar das garras da corte imperial e recuperar sua posição, mas, no processo, tornou-se um solitário e muito temperamental. É por isso que as pessoas começaram a chamá-lo de Fera do Norte. Lita ouve a história e comenta que Ferriz não parece tão temperamental para ela, na verdade, ele é bastante cavalheiro. Nick explica que Ferriz só mostra esse lado para Lera. Acontece que ele odeia tanto os outros nobres que sempre que eles visitam, muitas vezes acabam desmaiando. Lera fica chocada ao ouvir isso, percebendo que os rumores eram realmente verdadeiros. Nick até confessa ter escoltado pessoalmente 5 nobres devido a desmaios. É por isso que todos estavam esperando mesmo quando Lera chegou, mas, felizmente, foram provados errados. Sincera, Nick pede a Lera para tratar Ferriz bem, porque todos querem ver ele, o amado dos nortenhos, viver uma vida feliz. Nick enfatiza o quanto é melhor trabalhar sob a liderança de um chefe feliz do que de um rabugento. Enquanto caminha pelo corredor sozinha, Lera começa a refletir sobre como, em sua vida passada e na atual, Ferriz sempre a cobriu com calor. Ela sempre assumiu que é assim que ele é. Ela percebe que sabe tão pouco sobre ele e está curiosa para ouvir sobre ele de outras pessoas também. Perdida em seus pensamentos, um cavaleiro a interrompe com uma saudação. Ele se apresenta como Caim, um cavaleiro da divisão superior. Caim expressa seu desejo de agradecer a Lera há muito tempo e se sente honrado por finalmente ter a chance. Lera fica perplexa, mas então Caim explica que Ferriz mudou tanto desde que Lera entrou em cena. Ele menciona como Ferriz parece genuinamente feliz agora e quer expressar sua sincera gratidão a Lera por isso. Caim respeita profundamente Ferriz, então vê-lo tão alegre é um verdadeiro prazer. Lera pondera sobre o que Caim disse, percebendo que é exatamente como Nick mencionou anteriormente. Essa revelação a faz pensar sobre a vida solitária que Ferriz levou. Ferriz nunca revelou seus verdadeiros sentimentos, mas agora Lera entende por que ele constantemente tenta se menosprezar. Sentindo-se animada, Lera faz uma promessa a si mesma de colocar ainda mais esforço para fazer Ferriz ainda mais feliz. Enquanto Lera e Caim engajam-se em uma conversa animada, Ferriz os avista. No entanto, assim que ele está prestes a chamar Lera, ele hesita ao ver Lera tão feliz e envolvida com outra pessoa. Ferriz sente uma onda de tristeza o atingir, como se estivesse preso em uma tempestade de neve, lembrando-se de quão inadequado ele se sente, não importa o quanto deseje fazer por ela. Ele acredita que tem muito pouco a oferecer. Sem dizer uma palavra, ele se vira e começa a se afastar, mas Lera percebe Ferriz se retirando e rapidamente chama seu nome, correndo em sua direção. Ela diz que estava esperando falar com ele. No entanto, Ferriz apenas olha brevemente para Lera antes de virar a cabeça e aumentar o passo. Em sua mente, ele acredita que seu casamento só trará prejuízo a Lera e que ainda não é tarde demais para ela encontrar alguém mais adequado. Lera está perplexa com a reação de Ferriz, se perguntando por que ele parece tão infeliz. Tentando alcançá-lo, ela pergunta o que há de errado, mas Ferriz continua a evitá-la e nega a ela a chance de falar. Incapaz de acompanhar mais, Lera se ajoelha, ainda suplicando para que Ferriz espere. De repente, Ferriz estende a mão e pergunta se ela está bem.
Ele se desculpa com Lera, explicando que nunca quis deixá-la desconfortável. Com determinação inabalável, Lera pergunta a Ferris por que ele a tem evitado. Ela agarra suas roupas, afirmando com confiança que ele não pode escapar dela agora. Com um olhar intenso, ela diz a ele que eles podem resolver qualquer problema juntos. Ferris tenta evitar contato visual, sentindo-se envergonhado de revelar a verdade. No entanto, Lera entende astutamente o que se passa na mente de Ferris. Ela explica que Nick e Kane contaram sobre seu passado e o quanto ele mudou desde que ela entrou em sua vida. Ferris se sente desanimado, menosprezando a si mesmo e admitindo que não passa de um tolo enclausurado em isolamento autoimposto. Ele confessa que luta para se expressar além da raiva e ainda não sabe como tratar Lera bem, recorrendo às lições de etiqueta que aprendeu na infância. Ele reconhece sua aparência pouco atraente e como se acostumou a se rebaixar. Antes que Ferris possa refletir mais sobre sua autoestima, Lera toca gentilmente seu queixo, instando-o a parar. Ela arruma seu rosto, aproximando-se dele. Ferris cora de confusão, mas de repente, Lera encosta a testa na dele. Ok, vamos esquecer qualquer imaginação romântica por enquanto. Apenas um lembrete amigável de que isso não é seu típico romance fantástico, diz ela, levantando-se e questionando Ferris sobre sua audácia de se entregar à autocomiseração diante da protagonista feminina. Ferris, esfregando a cabeça com dor, fica totalmente desconcertado com o desabafo de Lera, sem entender por que ela reagiu assim. Lera explica que está cansada de ouvir sempre a mesma coisa, afirmando que ela mesma não é um prêmio extraordinário, afinal, ela viveu 2 vidas, ambas terminaram mal, e também aponta que é consideravelmente mais velha que Ferris. Tentando nivelar o campo de jogo, ela declara com orgulho que não tem vergonha de se casar com um homem que tem 1/3 da sua idade. Latara revela que as pessoas ao seu redor a fizeram prometer fazer Ferris feliz, e o alto conceito em que ele é tido por seus servos leais é prova suficiente de que ele é um bom homem. Estendendo a mão, ela implora a Ferris que pare de se afundar na autocomiseração, enfatizando que o passado dele não muda nada sobre como ela se sente em relação a ele. Enquanto Lera pronuncia essas palavras, uma centelha de esperança brilha no coração de Ferris, e com um amplo sorriso radiante, Lera instiga Ferris a agir. Brincalhona, ela pergunta se ele planeja passar o dia todo no chão. Ao segurar a mão dela, um senso de alívio banha Ferris, seus corações se segurando. Eles caminham juntos, com o coração de Ferris incapaz de resistir à forma encantadora como Lera o trata. Ainda de mãos dadas, Lera começa a se preocupar porque percebe que Ferris está se interessando por ela e se tornando completamente ligado. Ela não pode deixar de pensar que é sua própria culpa por cair no clichê de ser a salvadora de um cara que é todo sombrio e solitário. Olhando para Ferris, Lera não consegue acreditar que ele seja tão facilmente influenciado por algumas palavras doces. Os jovens de hoje são simplesmente ingênuos demais, ela pensa. Mas, na realidade, ela simplesmente não suporta ver seu querido amigo em um estado tão terrível, então ela se pergunta como eles acabaram nessa situação. Ela contempla assumir a responsabilidade por ele, mas, no fundo, ela ainda é assombrada por seus próprios traumas passados enquanto tenta desesperadamente descobrir o que é melhor para ambos. Ferris a tranquiliza, dizendo para ela não se preocupar. Ao abrir a porta, ele diz que ela pode fingir não saber sobre seus sentimentos se isso a deixar desconfortável, porque ele não quer ser um fardo. Latara fica impressionada com a consideração de Ferris e pergunta se ele tem certeza de que não consegue ler sua mente, porque ele parece entender exatamente como ela se sente. Enquanto passeiam do lado de fora, Ferris diz a Latara que ela já fez tanto por ele que ele não poderia pedir mais nada. Latara expressa sua preocupação de que possa ser frustrante para ele, mesmo que o ache incrivelmente precioso. No entanto, ela ainda está muito presa em suas próprias feridas passadas para se expressar completamente. Ela se sente como uma hipócrita por reclamar de seu próprio comportamento anterior. Mas Ferris a tranquiliza, dizendo que não a acha frustrante ou boba de jeito nenhum. Segurando suas mãos firmemente, Ferris trava olhares com Lera e diz para ela não se esgotar preocupando-se com tudo, porque ele já está mais feliz do que jamais pensou ser possível. Ele não quer ser motivo de arrependimento para ela. Lera tenta evitar contato visual, se sentindo mal por ele, e dá um passo para trás para criar alguma distância. Ela menciona que, mesmo que tenha prometido ser sua companheira de vida, tende a fazer as coisas do seu jeito. De repente, seu pé fica preso na neve e Lit se sente desconfortável e envergonhada, arruinando o momento instantaneamente.
Ferris a levanta para ajudá-la, surpreendendo Lera com sua reação rápida, mas Lit se sente ainda mais envergonhada e pede a Ferris para colocá-la firmemente no chão. Ferris expressa sua preocupação com Lit ficar presa novamente, considerando que há muita neve ao redor. Ele sugere que eles estariam melhor ficando dentro de casa, e Lera não pode discordar disso. No aconchegante quarto deles, a lareira já está crepitando. Ferris ajuda Lera a tirar suas botas e prepara um pouco de água quente para aquecê-la. Ele gentilmente coloca o pé dela na água, mas Lit insiste que pode fazer sozinha, consciente de como ela lida mal com o frio. Ferris pede a ela que o deixe cuidar disso. Lera pensa que é apenas um pouco de neve e não há necessidade dele ser tão superprotetor. Ferris arregaça as mangas, revelando seu braço musculoso, deixando Lera impressionada. Ele diz a ela para recostar e relaxar enquanto começa a fazer uma massagem em seus pés. Lera cede e diz a Ferris para fazer o que ele quiser. Seu toque gentil e a pressão aliviam a tensão em seu pé. Observando as mãos de Ferris, Lit percebe as calosidades e pergunta se elas o incomodam. Ela rapidamente se corrige, percebendo que ele deve ter tido uma vida difícil, comparando-se a ela, que sempre reclama de como sua vida é difícil, com suas mãos praticamente maculadas, sem cortes ou calos. Ela se sente humilde. Ferris diz a ela que nem todas as feridas são visíveis por fora e expressa sua admiração por sua capacidade de continuar vivendo. Depois de experimentar a morte 2 vezes, ele diz que até os guerreiros mais fortes teriam dificuldade com isso. Depois de secar os pés de Lit com uma toalha, Ferris a aconselha a não se comparar com os outros. Lit, profundamente tocada por suas palavras consideradas, encontra difícil responder. Ferris pergunta se ele ultrapassou um limite, ao que Lit diz que na verdade se sente muito melhor. Ela explica que nunca esperava que alguém a entendesse tão bem. Ferris está certo, Lit passou por muita coisa, mas ela ainda está aqui, então ela deveria se orgulhar de si mesma. Acariciando o rosto de Ferris gentilmente, Lit pede a ele que tenha paciência com ela, prometendo superar suas lutas em breve. Ela planta um beijo suave na testa de Ferris, dizendo-lhe que por enquanto espera que seja suficiente. Ferris fica surpreso com seu gesto repentino. Lara acredita que um dia será capaz de retribuir completamente os sentimentos de Ferris. Ferris ainda está despreparado e Lara brinca com sua reação com um sorriso no rosto. Ela afirma com confiança que acredita que podem formar um ótimo casal. Sentindo-se tímido e corado, Ferris assegura-lhe que fará o seu melhor para ser um bom marido. Enquanto isso, a notícia sobre a besta do norte encontrar uma esposa se espalha como fogo entre os nobres. Eles começam a fofocar sobre Lê, que consideram algo estranho por nunca ter feito sua estreia na alta sociedade, apesar de estar na casa dos 20 anos. Eles os rotularam como o casal perfeito, com Lit sendo apelidada de Aberração do Sul e Ferris a Besta do Norte. Quando o Barão Mito, pai de Lit, ouve esses rumores, ele fica furioso e se recusa a acreditar que sua filha se casou com a Besta do Norte. Movido pela raiva, ele decide viajar para o norte e trazer Lera de volta. Então, os pais de Lara estão indo para o norte para vê-la, mesmo que sua mãe ache que pode não ser necessário, já que Lera já está adulta. A mãe de Lara sugere que seu marido deveria tentar enviar uma carta primeiro se ele estiver preocupado com os rumores, mas o Barão Mito não se importa com a fofoca, ele só está preocupado com a segurança de sua filha. A baronesa Mito assegura de que os rumores sobre o Duque Turma estão sendo exagerados, mas o Barão Mel ainda acredita no que testemunhou no banquete do palácio, onde o Duque Turma enlouqueceu e causou pânico, assustando todos até a metade da morte. Ninguém nunca mais falou sobre aquela noite novamente. A baronesa Meiro se pergunta por que o Duque Turma não foi imediatamente jogado nas masmorras, e descobre que o imperador achou tudo isso divertido. Desde então, o Duque Turma ficou no norte. O Barão Mil está confuso sobre por que ele se casaria com tal homem e preocupa-se que ela possa estar em perigo. A baronesa Mito começa a considerar resgatar Lit, como se estivessem em uma missão para salvar uma princesa trancada por algum vilão maligno, enquanto segura a mão de Ferris. Lit fica completamente chocada quando seus pais aparecem do nada. Ferris, sendo um cara educado que é, pede desculpas pela falta de preparação e assegura aos pais de Lit que eles podem pedir qualquer coisa que precisarem. Ambos os pais de Lit estão em choque ao ver o que tem diante de si, Lit, ilesa, e Ferris tranquilo como um pepino. Eles nem conseguem acreditar em seus próprios olhos quando veem Ferris tratando sua filha como uma princesa. A mãe de Lara não consegue acreditar que seu marido se deixou levar e agora está maravilhado com a realidade diante dele.
Ele simplesmente não consegue entender a incrível transformação de Ferris. Ferris educadamente pergunta por que eles vieram visitar, e a mãe de Lera responde francamente, expressando sua preocupação por sua filha. O Barão Nero fica preocupado com a franqueza dela. Lit, confusa com o raciocínio de seus pais, pergunta por quê. A mãe de Lit explica que estavam preocupados com a saúde fraca de Lera e ficaram chocados ao descobrir que ela tinha desaparecido e depois ouviu notícias de que ela estava aqui no gelado norte. Lit fica perplexa com a revelação de que seus pais mudaram. Na história original e até em sua vida passada, seus pais mal prestavam atenção nela e isso pode ser o máximo que eles já conversaram um com o outro, mesmo nesta vida. Lera não consegue deixar de perguntar por que de repente se importam com ela quando nunca mostraram interesse em sua vida antes. Ao ouvir isso, o pai de Lera bate na mesa incrédulo. Ele explica que desde o nascimento de Lera, ela estava constantemente doente e quase morreu várias vezes. Ele nunca se preocupou em apresentá-la à alta sociedade e nunca se importou com a fofoca que isso causava. Ele eleva a voz expressando sua decepção com Litera por esperar que ele não se importasse quando ela vai e se casa com alguma criatura selvagem. Ferris resume calmamente a situação, dizendo que o pai de Lera está basicamente ali porque não aprova ele. O pai de Lon percebe que foi muito duro, então se desculpa rapidamente. Surpreendentemente, Ferris permanece calmo e diz a eles que podem falar o que pensam sem se preocupar em magoar seus sentimentos, porque está acostumado a ouvir tais coisas. Mas Lit diz a Ferris que está tudo bem ele ficar irritado com comentários assim. Ferris explica que ele não pode realmente reclamar porque ele mesmo criou essa percepção. Além disso, como o Barão Mel é o pai de Lit, é seu dever ser um genro respeitoso. Ele diz isso com uma expressão tímida, é claro. O pai de Lera fica verdadeiramente chocado ao ouvir e testemunhar a resposta inesperada de Ferris. O pai de Lara não apenas fica chocado, mas na verdade desmaia, deixando Ferris profundamente arrependido pela situação toda. A mãe de Lara empurra seu marido inconsciente para o lado e exige saber como eles acabaram se casando. Tanto Lera quanto Ferris são pegas de surpresa por esse ataque repentino. Lera responde relutantemente dizendo que tinham uma conexão de uma vida passada, nem mesmo tentando mentir. Mas a mãe de Lera pensa que é uma piada e insiste em uma resposta séria. Então, Lera tenta outra abordagem, afirmando que conheceu Ferus enquanto viajava e foi amor à primeira vista. Claro, a mãe de Lit não acredita, pois ela conhece o tipo de homens atraentes que Lit costuma gostar. Lera fica chocada e apavorada, questionando como sua mãe conhece suas preferências quando nunca as discutiu. Ferris, agora prestando atenção à conversa, percebe uma das preferências de Lara, homens bonitos. Lera, ainda em pânico, pede a Ferris que não acredite e até culpa sua mãe por fazer tal declaração dessas na frente do marido de Lit. A mãe de Ellie menciona que não vai forçar Lit a dizer a verdade, mas pelo menos ela poderia ter informado seus pais sobre o casamento. Ela expressa sua decepção por descobrir apenas pelas notícias. Lera pede desculpas, percebendo que estragou tudo. Ela havia assumido que o relacionamento deles seria o mesmo que em sua vida passada e nunca esperava que eles se importassem tanto com ela. Enquanto saboreia seu chá, a mãe de Lera casualmente menciona que não há necessidade de Lera se desculpar e admite que eles estavam errados por não se expressarem adequadamente. Ela acrescenta que é um enorme alívio ver Lera vivendo bem no norte. Lera, felizmente segurando a mão de Ferris, acrescenta que se sente incrivelmente confortável aqui, tudo graças ao marido. Testemunhando isso, a mãe de Lera sente uma onda de alívio e acredita que Lit e Ferris formam um casal verdadeiramente feliz. No entanto, ela percebe que o pai de Lera ainda está fora de si e pergunta se eles podem ficar por alguns dias. Ferus prontamente concede permissão para que fiquem o tempo que desejarem. Quando a noite cai, Ferris e Lera têm uma pequena conversa sobre os eventos do dia. Lera expressa sua surpresa com a visita inesperada de seus pais e pede desculpas a Ferris por colocá-lo em uma situação desconfortável. Ferris alegremente desconsidera, dizendo que não é nada demais, pois ele sabia que teria que conhecer os sogros em algum momento. Curiosamente, ele pede a Lera mais detalhes sobre o que seu pai mencionou antes sobre ela quase ter morrido quando criança. Lera explica que, desde sua reencarnação, seu desejo havia sido usado e a bênção protetora que ela havia recebido anteriormente quase tinha desaparecido naturalmente. Seu corpo pequeno estava sobrecarregado, e ela teve que enfrentar tudo sozinha. Ela admite que nunca imaginou que isso faria seus pais se preocuparem ainda mais com ela. Ferris parece preocupado com ela, mas Lera o tranquiliza, dizendo que está completamente bem agora.
Reconhecendo sua preocupação, Ferriz admite que não deve ter sido um momento fácil para ela. Lera insiste que não foi tão ruim quanto ele pode pensar e que conseguiu suportar pensando na carta que uma vez compartilharam, com um sorriso radiante. Ela acredita Ferriz por ajudá-la a superar tudo. Sentindo-se um pouco tímida, ela confessa que, se não fosse por seu trauma, poderia ter proposto o casamento a Ferriz adequadamente, em vez de apenas oferecer um casamento contratual. Ao ouvir essa revelação, Ferriz cora como uma beterraba. Ele se inclina mais perto do rosto de Lít e expressa seu desejo de continuar sendo uma fonte ainda maior de apoio para ela enquanto relaxam juntos na cama. Ferriz e Lera discutem como podem mudar a perspectiva do pai de Lít sobre Ferriz mentindo no colo de Ferriz. Lít sugere uma ideia: eles devem continuar mostrando quanto se dão bem, em outras palavras, precisam sair para um encontro. Ferriz expressa suas dúvidas sobre sua eficácia, mas Lera acredita que vale a pena tentar. Ferriz e Lera decidem seguir em frente com o plano de Lera. Lera vê seu pai se esgueirando atrás deles, em vez de evitar completamente Ferriz, e ela considera isso um sinal positivo. Enquanto isso, o pai de Lara pensa que é invisível e acredita que pode descobrir as verdadeiras intenções sinistras de Ferriz, pensando que não pode enganá-lo. Ele está animado e ainda não consegue acreditar que Ferriz age docemente como um gato na frente de Lít. No entanto, não importa o quão de perto ele os vigie, ele não consegue encontrar nenhuma evidência para apoiar suas suposições sobre FOH. A mãe de Ellie observa seu marido se comportando como uma criança e diz para ele parar imediatamente, mas o pai de Lara, pensando que nem Lít nem Ferriz o perceberam, sussurra para sua esposa para que ela não fale com ele, pois está comprometendo sua cobertura. Claro que Ferriz ouve e percebe tudo, mas continua fingindo ignorância, tentando o melhor para não reagir. Embora a mãe de Lara tente convencer seu marido de que não há nada com que se preocupar em relação a Ferriz, o pai de Lera ainda acredita que Ferriz deve estar tramando algo pelas costas deles. Aproximando-se de Ferriz e Lít, a mãe de Lera os cumprimenta calorosamente, deixando seu teimoso marido para trás. Eles conversam casualmente, mas o pai de Lera permanece convencido de que tanto sua esposa quanto sua filha caíram nos truques de Ferriz. Ele contempla seu próximo movimento para expor a natureza selvagem de Ferriz e percebe Jürgen e Nick sussurrando e discutindo algo secretamente. O pai de Lara pega fragmentos de sua conversa mencionando as ordens do Duque e a necessidade de mantê-las escondidas, o que apenas reforça sua crença de que Ferriz está tramando algo suspeito. Determinado a descobrir a verdade, ele decide seguir silenciosamente os servos, escondendo-se atrás de uma cortina. Ele se pergunta o que está acontecendo na área pouco iluminada. Jürgen informa Ferriz que os preparativos estão completos, mas Ferriz de repente olha furiosamente para trás, mencionando a presença de um espião. O pai de Lera fica chocado ao perceber que foi pego por Ferriz, afastando a cortina. Ferriz expressa decepção por esse segredo ter sido mantido até mesmo de Lít, e é uma pena encontrar seu pai ali. Fechando os olhos, o pai de Lera sente como se sua vida estivesse chegando ao fim. No entanto, ao abrir lentamente os olhos, ele se surpreende ao se encontrar na área de preparação para um banquete. Ferriz revela hesitante que havia planejado este jantar secretamente como uma surpresa para a visita dos pais de Lít. Ele repreende Jura e Nick por não terem sido mais cuidadosos, mas Nick explica que eles intencionalmente levaram o pai de Lara até lá para esclarecer quaisquer mal-entendidos, já que Ferriz parecia incomodado com sua constante espionagem. Ao perceber que fez papel de bobo, o pai de Ellie fica petrificado. O pai de Lara confronta Ferriz, questionando por que Ferriz não ficou com raiva dele, apesar de sua falta de confiança e de ultrapassar limites. Ele acusa Ferriz de possivelmente menosprezar seu status como barão. Ferriz esclarece que não quis transmitir tal mensagem e admite que deu motivos para suspeitas. Ele expressa o quanto alegra seu coração saber que os pais de Lera se importam genuinamente com o bem-estar de sua filha. O pai de Lít fica surpreso com a resposta de Ferriz e finalmente reconhece que Ferriz leva Lít a sério. Sentindo-se impotente, o pai de Lít senta-se nas escadas e compartilha como Lít nunca teve a chance de experimentar a alta sociedade devido ao seu corpo fraco, passando a maior parte do tempo em casa e raramente interagindo com os outros. Ele então pede a Ferriz que organize um banquete luxuoso, acreditando que Lít se tornou muito mais forte desde que chegou ali e será capaz de aproveitá-lo ao máximo. Ferriz o tranquiliza confiantemente de que fará o banquete o mais grandioso possível. O pai de Lera levanta-se e pede mais um favor com um grito alto, instando Ferriz a fazer algo sobre sua aparência desalinhada. Surpreso, Ferriz fica sem palavras,
Mas o pai de Lera insiste que ele não tem escolha a não ser intervir e insistir para que Ferris o siga. Enquanto isso, Lera recebe a notícia sobre o banquete e fica surpresa, pois Ferris nunca mencionou isso antes para ela. Nick revela que aconselharam Ferris a manter isso em segredo de Lilith para fazer uma surpresa. Ele conseguiu mantê-lo escondido dela com a ajuda de Nick. Lera se veste lindamente, embora esteja um pouco preocupada, já que faz décadas desde que se vestiu assim. Com pressa para chegar ao salão, ela esbarra em Ferris no meio do caminho e fica surpresa com sua nova aparência. Ferris explica que originalmente planejava buscá-la, mas teve que mudar de roupa. Sentindo-se um pouco inseguro, Ferris começa a duvidar se seu novo visual realmente combina com ele e ele tem medo de acabar envergonhando Lera. Mas, na realidade, Lera está completamente cativada pelo novo visual fresco de Ferris. Ela não consegue tirar os olhos dele e nunca esperava vê-lo com uma aparência tão deslumbrante. Ela o elogia dizendo que combina muito bem com ele e ele parece incrivelmente encantador, quase como um modelo. Ferris se sente aliviado e provoca Lilith sobre ser um homem bonito agora, trazendo o assunto de forma brincalhona novamente, deixando-a um pouco envergonhada enquanto entram na sala do banquete. Os pais de Lara os cumprimentam expressando sua alegria por finalmente terem chegado. Lera fica surpresa com o número de convidados presentes, pensando que seria apenas um jantar em família. Ferris explica que, como fazia muito tempo desde que um banquete era realizado ali, ele convidou os servos e cavaleiros também, acreditando que quanto mais, melhor. Ele acrescenta ainda que, como não tiveram um casamento, ele queria tornar este evento grandioso para mostrar o quanto ele valoriza Lilith. Ele se preocupa se exagerou, mas Lilith o assegura de que ela até planeja ensiná-lo a ser mais egoísta. Estendendo a mão, ela sugere que eles dancem juntos. Inicialmente surpreso, Ferris então pega sua mão, mas hesita em beijá-la. Lilith percebe e o tranquiliza para agir como todos os outros, pois acredita que ele nunca faria nada para machucá-la. Com um beijo gentil em sua mão, Ferris a convida para dançar novamente, sem hesitar, Lilith concorda ansiosamente. Lembrando-se da primeira vez que viu Ferris, Lilith nunca poderia ter imaginado que as coisas terminariam assim, mas agora eles são como um casal genuíno. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!